Estamos de volta com o Terceira Porta, o podcast mais inovador e relevante no mercado imobiliário do litoral catarinense. Após uma breve pausa, retornamos aí com assuntos relevantes, interativos e que podem sacudir o mercado imobiliário aqui da região. E é claro, para me acompanhar, a hosts mais charmosa do mundo digital. Após breves férias... Não, ele levanta a minha moral. Morgana Micaela Lopes. Bem-vinda, minha loira. Muito obrigada, Gil. Que honra dividir essa mesa com você, como todas as outras vezes. E hoje eu quero aproveitar e apresentar os nossos convidados, que não é a primeira vez, já é a segunda vez dos dois, aqui no Terceira Porta. Ricardo Klein, sócio fundador da Santimob, sócio proprietário da Santialuga e diretor comercial da Santialuga. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, turma abençoada do meu coração. É uma honra poder estar aqui depois de 1 ano e meio de férias de vocês, né? Vamos voltar. Nada disso, 2 mesinhos. Férias pagas. Tá bom, show de bola, vai ser uma bênção. Tem muita coisa bacana e novidades aí a contar. E aqui a Rafa Keller, que já participou com a gente falando sobre finanças e agora está aqui também para falar do Santialuga, porque também é sócia proprietária do Santialuga e gestora financeira, a moça das planilhas. A moça das Seja planilhas. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Felicidade sempre nessa companhia. E bora lá bater um papo bem bacana hoje. Fazer um resgate histórico rápido para a gente poder introduzir o assunto de hoje. Esse é um escritório já de investimentos imobiliários já com 4 anos completos no mercado. Estamos ingressando no 5º ano. E a gente está honrando hoje a entrada nesse 5º ano com a turma, com o time da Santi aqui presente para trazer essa novidade no mercado. Então, Ricardo, você que está desde o começo, para a gente poder fazer um resumo para o pessoal. Até agora, o que significa a Santi no mercado imobiliário de Itapema e da região? Vamos lá, baita pergunta, tá? Porque se nós for refletir sobre 4 anos no mercado, ele é basicamente irrelevante, né? Porque é uma empresa que ainda está se fundando, é uma empresa que ainda está se alicerçando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os resultados que nós temos, principalmente resultados quando a gente olha para as grandes incorporadoras nas quais nós somos parceiros e definimos adotá-las, a gente entende o tamanho que a Santi já se tornou. E também tem um outro detalhe, pelo que o mercado olha a nossa empresa. Então eu consigo dizer hoje, e assumo no peito, e posso falar assim, nós temos uma empresa relevante para o mercado, principalmente pela cultura que a gente vem criando. Isso vai desde a nossa cultura cristã, que está dentro da empresa, até a cultura de resultados e a cultura familiar. Tu me entende? Então eu enxergo, para resumir a pergunta, é que nós ainda estamos longe de onde queremos chegar, mas percorremos um bom caminho nesses 4 anos, num curto prazo, e conseguimos nos posicionar muito bem. Então, enxergo a Santi nessa visão, né? E com esse período de estrada, vamos dizer assim, já por mais que seja um tempo ainda pequeno, perto de tudo que se pode construir, ele já é um tempo relevante onde se pode já se tem sedimento para se fazer uma análise, o que se conseguiu até aqui e já planejar o futuro. E dentro desse planejamento estratégico, são várias coisas a acontecer daqui para frente. E principalmente aquilo que é um assunto nosso de hoje, né? O que traz a Santi a sair de um patamar do investimento imobiliário focado até então e partir e ingressar numa nova etapa dentro do mercado imobiliário, que a Santi não oferecia até então, né? Rafa, apresenta para nós a novidade da Santi. Então, pessoal, Santi agora trabalha com locações anuais. E, como excelência que já é praxe da nossa imobiliária, graças a Deus, a gente pegou nesse formato e quer executar da melhor forma possível. Então, a nossa equipe ela é especializada para atender a locação. Não é uma imobiliária que vai ter misturado os corretores de locação e de locação, de locação e de vendas.
Então, a gente está muito preparado para atender com conforto, com tranquilidade, para passar a melhor experiência para esse cliente, que muitas vezes está fora, né? Não está nem na cidade com seu imóvel e precisa de alguém realmente de confiança, que vai acompanhar todo o processo, que vai ter a garantia ali que as cobranças vão ser feitas, que o dinheiro vai cair na conta, que vai ter alguém para dar uma manutenção caso surja alguma eventualidade no apartamento. Então, assim, mas como é que você chegou ao assunto locação? Tá? Em que momento da trajetória você entendeu que a gente podia entrar nesse mercado de locação? Vamos lá, olha só. Vamos voltar um pouquinho e isso para te ver como que a empresa, esses 4 anos, ela vai agregando e nós vamos olhando as oportunidades do mercado junto. Que acho que é assim que se cria um grande player de mercado, né? Mas deixa eu contextualizar um pouquinho antes ainda. Quando tu falou ali 4 anos, veja que uma empresa, se for comparada a uma pessoa, 4 anos é uma criança, correto ou não? Claro. Uma pessoa, 4 anos é uma criança. A empresa, ela também ela é uma criança ainda. E quando a gente olha... Vamos dizer assim, qualquer atividade profissional, que você falar em 4 anos independente, você está num crescimento ainda inicial, né? Inicial, e isso é para toda a profissão, correto? Tá. E vamos pensar que, eu sempre uso aquele exemplo do médico, né? O médico, 5 anos de formar, 2, 3 anos para, dependendo qual categoria, mais 2, 3 anos de especialização, que é outro nome, né? Residência, né? O cara vai lá perto dos 10 anos para começar... Ele começar a pensar em faturar, né? Ou seja, ele falando financeiro daí. Mas tudo bem, para também começar, já chega uma bagagem um pouco maior de experiência. No nosso mercado, a turma entra achando que tem que resolver a vida em 6 meses. A realidade é essa, tá? Ok, falando de corretagem. Empresa, mesma coisa. Então tá, vamos pensar que nós aceleramos a empresa e eu considero Santi no ano 7, ano 8 mais ou menos, creio eu, pela maturidade que nós estamos lá e com o que eu acompanho do resto das imobiliárias que eu visito, essa troca de experiência do benchmark, né? Então, beleza. Quando a gente olha isso, beleza, a gente está no ano 7, é isso que eu vejo a minha visão, tá? Aí, o que nós entendemos? Começou a ficar madura a Santi, inclusive com os próprios clientes. Por que madura com os próprios clientes? Porque nós sempre tivemos o discurso e sempre fizemos o quê? Vender investimento, lastreado no ramo imobiliário, ok? Sempre foi nosso discurso. Perfeito. E é o que a gente faz. Aí, tem um momento que aquele cliente nosso que comprou por uma revenda começou a receber os apartamentos. E ele deu, peraí, mas eu acho que não faz sentido, eu vou querer fazer uma locação. E nós estávamos falando o quê? Ok, você vai lá e faz a locação. Só que começou a vir problemas com a locação dele. Por quê? Porque não era nós que estávamos fazendo. Era a rua, digamos assim. A gente conseguia acompanhar ele até ali, até a entrega do imóvel, só que a partir dali, isso era transferido para uma... Estávamos deixando de desejar. Então a gente viu que nós tínhamos uma lacuna a ser preenchida. Principalmente com responsabilidade aos nossos clientes. Principalmente. Porque se for ver uma operação de locação, ela é muito mais para resolver essa dor do que qualquer outro objetivo. Porque ela é uma operação onerosa para você startar ela é uma operação onde você tem uma dor de cabeça muito grande, estou falando nós como gestão e com o serviço que a gente quer entregar, você tem uma dor de cabeça muito grande, porque você vai resolver problemas. A nossa promessa é resolver aquele probleminha pequeno, que o proprietário não tem o porquê, ou o investidor não tem porquê se estressar, certo? E sempre também olhando a questão financeira. Então, ou seja, a ideia de botar a alocação anual é para resolver a dor daquele nosso investidor que está na carteira e também, claro, agora do mercado, que não estava sendo bem atendido. Como chegou vários relatos para nós. Depois a gente pode relatar alguma coisa do que já vem chegando para nós. Quais são os grandes problemas e as grandes dores da alocação anual? Que a nossa região enxerga muito, que tem muito, que nós entramos com a promessa de resolver e já estamos resolvendo. Ricardo, e pegando um pouquinho ali do que tu falou, dentro do nosso propósito também tem de atender o cliente em todas as frentes, né? Então, a gente está no 4º ano, como vocês comentaram, realmente a gente é um bebê, perto de outras empresas, mas a gente tem uma visão bem clara do que a gente quer para o futuro, né? Isso, então a locação é só mais um passo que a gente pretende dar dentre muitos outros, né? Então eu fico feliz porque eu vejo que a gente está realmente dando passinhos para conseguir atender o nosso cliente mesmo com excelência em todas as frentes, como não é só uma frase bonita. Exatamente. Porque olha só, tem diferença entre você falar assim, ó,
Não, compra e depois coloca para alugar. E tem uma diferença, compra que E eu nós uso vamos pra ti. administrar. Entendeu? Com esse passo da Sante, a gente consegue sim fazer esse discurso, entre aspas, de poder, ao final da obra, ao final, na entrega do empreendimento, poder estar ali com qualquer frente, né? Se ele pretende reinvestir isso aí no outro imóvel, se ele pretende colocar esse imóvel pronto à venda, nós temos corretores especializados nisso. E se a opção dele for colocar esse imóvel para locação, dentro do Sante Aluga, ele também vai poder resolver essa dor de cabeça. Exatamente. Exatamente. Quais eram as principais dores que vocês viam do cliente no mercado de locação que auxiliou na tomada de decisão, assim, quando vocês estavam estruturando a operação? São uma série de coisas, na verdade, né? A falta de assistência nos pequenos problemas, que é o que o Ricardo falou, para ajudar o cliente. O que acontece? A locação, ela tem atritos, é natural, entre inquilino e proprietário. É normal. E nós estamos para intermediar isso. Então, uma torneira está pingando. Cara, a gente vai lá, vai intermediar, vai resolver. Aconteceu isso, foi feito dessa forma. O proprietário está tranquilo. Sim, ele não vai ter dor de com esse cabeça. detalhe. Isso é um ponto. Outro ponto que a gente teve relatos recentes, né, Ricardo? De pessoas que estavam reclamando por não estar recebendo o valor do aluguel em outras imobiliárias. Por que não estava recebendo? Muitas vezes não era nem porque o cliente não pagava. A imobiliária não estava repassando da maneira correta. Por que pode acontecer isso? Desorganização financeira. Voltamos à parte financeira. Nós temos os caixas separados, são operações distintas. Então, locação é locação, não vai misturar com vendas, não vai ter essa perda no meio do caminho. Quando o proprietário está fazendo a locação por conta, daí sim, pode ter o não pagamento para ele mesmo, aí ele vai ter que assinar um jurídico para fazer a cobrança, essa série de coisas. Então, eu vou encurtar o caminho e quero fazer o seguinte. Essa eu vou falar para você que é proprietário do imóvel e que daqui a pouco pode estar usufruindo desse serviço. Sou proprietário de um imóvel, certo? Talvez uma marinha de primeira viagem. Por que, me convence, por que eu vou colocar numa imobiliária e não vou fazer uma locação direta com quem possa me procurar? Na minha cabeça financeira, tá? Eu vou estar ganhando um pouquinho mais, vou encurtar o caminho, acerto com o cara direto ali, mas por que eu vou fazer isso com vocês e não vou fazer isso direto? Tá. E por que fazer com a Sante Aluga? Eu vou responder, depois tu pode complementar. Vai, porque tu é o comercial, eu sou Eu ia dizer, essa resposta aí é do comercial. Viu? Olha só, vamos pensar um pouquinho antes do que a Rafa acabou de falar, tá? Primeiro que nós temos que entender isso, que nós nascemos estruturados. O que é nascer estruturado? Uma coisa é eu botar uma adaptação de locação para resolver uma dor que eu tinha e começar a fazer a locação e depois eu entender sobre onde eu acertei e onde eu errei. Nós começamos estruturado investindo alto numa consultoria de uma empresa de Porto Alegre, de Curitiba, onde essa empresa, nós pensamos que nós estamos há 6 meses estruturando o processo. São meses de formatação, né? Tu me entende? 6 meses estruturando o processo, pagando consultoria, investindo em consultoria, investindo em jurídico, para quê? Para que nós pegue todos os riscos que a gente tenha e minimize ao máximo, para que nós façamos o nosso discurso, para que nós possamos entregar um serviço de qualidade que é a nossa promessa, tá? Então a gente nasceu estruturado e tudo isso está sendo investido antes. E é muito bom a Rafa falar que são caixas separados, por quê? Porque uma operação ela não pode ser misturada à outra. Quando o dono de uma imobiliária tem um único caixa onde ele paga a comissão do corretor dele, onde ele entra o dinheiro da locação, ele mesmo se perde, por melhor que seja o financeiro dele. Tá me entendendo? Então nós entendemos que a melhor situação era nós blindar o nosso cliente fazendo o quê? Transparência. Então hoje nós temos espaços físicos separados, nós temos caixas separados e nós temos pessoas separadas. Então, para que se entenda, a venda é uma operação, a locação é outra, totalmente à parte. Exatamente, tá? Beleza. Agora tu me falou da parte... Vamos lá, vamos entender. Por que eu colocaria um imóvel com a Sante e não colocaria o imóvel no mercado ou faria direto, tá? Vamos lá. Chegou até nós, agora eu vou falar o primeiro exemplo. Chegou até nós um grande amigo nosso, num jantar nós estávamos, ele falou, nossa, estou me incomodando um monte com o meu apartamento aqui em Balneário Camboriú. Porque o apartamento em Balneário Camboriú, ele era uma locação de X valor, mês, e eu trabalhei com 2 calções para entrar. E ok, eles me deram as calções e entraram no apartamento. Porém,
Quem intermediou para mim era uma imobiliária, era um corretor. Só que o corretor intermediou e eu ajustei com ele que seria um pagamento. Ele não tinha administração do imóvel, ele só tinha um pagamento. E era a obrigação do corretor. Ok, o corretor fez a parte dele. Só aproximou, pegou um contrato. valor X pela intermediação e ele ficou com tudo aquilo lá. Ele absorveu toda aquela carga para ele, do contrato. O que aconteceu? Isso foi em dezembro. Até hoje ele não recebeu nenhum aluguel. Nós estamos no mês 6. Ficou só naquelas duas calções. Ficou nas duas calções, tá? Mas vamos pensar agora em termos de linha de raciocínio. O condomínio não foi transferido. Não embutiram no aluguel. Ele está pagando um condomínio para a pessoa morar lá. Então aquela pessoa que está inadimplente, ele está pagando para ela morar lá, porque está pagando condomínio. O condomínio está no nome dele, não pode atrasar. Eu não sei por que também não foi transferido a luz. Ou seja, a luz também estava vindo no nome dele. Então ele também está pagando. Ou seja, aquela calção, ela já diluiu entre pagar a comissão e 6 meses do custo do imóvel dele. E outra, e ele não sabe como que ele vai fazer para tirar lá. O jurídico já entrou com duas, 3 ações e ele não está conseguindo. Veio um monte de desculpa por parte da inquilina. Agora, a última, parece que a última é que o advogado é do Rio Grande do Sul e está em meias ingentes e não consegue ter acesso ao processo. Ou seja, ele está empipinado. Aí eu te faço a pergunta. Você tem um imóvel que você investiu pensando numa rentabilidade. A rentabilidade que está sendo proposta na nossa região, geralmente ela entrega um pouco mais. Mas vamos pensar que na promessa está naquele número. Nós realizamos que a locação vai ser R$4.000 mês, tá? Vai fazer diferença para ti tu pagar a taxa administrativa de uma empresa que não vai te dar dor de cabeça e que no dia acordado você vai estar com o aluguel na tua conta e você pode fazer uma previsão de caixa para reinvestir esse dinheiro em outro lugar, ou você viajar, ou você... Enfim, o que você quiser, mas você sabe que é certo que aquele dinheiro vai entrar. De forma alguma. Por 10% do valor total? Aí tu entra num abacaxi desse, aonde agora ele tá com o apartamento dele ocupado por uma pessoa que não tá pagando, ele tá tendo que tirar dinheiro do bolso e ainda teve que contratar um advogado, pagar o advogado para advogado vai saber até onde vai essa história. O pior é a Quando dor de terminar? cabeça, o Não, estresse. e é isso, sabe? Aí ele falou, não, mas agora ele vai ter... Aí a última conversa ele disse assim, não, pensando bem, se ela só sair do imóvel já tá tá ótimo certo. para mim, entendeu? Então eu te falo assim, eu não vejo lógica de você querer fazer uma operação dessa sozinho. Sabe? É um gol contra. É um tiro no pé. Não faz sentido. Sabe? Então, Porque, assim, pode dar tudo certo. Mas tem pode dar grandes chances de dar coisas erradas. Às vezes não é nem coisa errada. Esse foi um problema extremo, né? Sim. exato. Mas essas coisas simples que a Rafa falou, estraga uma torneira, uma lâmpada. É porque olha só, Tu vai- como que é louco o mercado da locação. Porque o mercado da locação, ele tem dois sentidos. Ele é sobre manutenção e sobre estragar um equipamento que já está deteriorado, tá? Beleza. Como é que a gente vai... Pensa você, como proprietário do imóvel, porque o proprietário do imóvel sempre acha que está recebendo pouco. E quem está pagando sempre acha que está pagando muito. Tá? Então, se tu não tem um intermediador no meio, o cara recebe uma mensagem, geralmente vai ser no horário que deu problema, nunca é num horário acessível. Então, o cara recebeu o ar-condicionado estragou às 11 da noite. 11 da noite. Ele, viu, esse ar aqui... E o cara, geralmente, eles não sabem falar. Esse ar teu aqui não funciona. Aí o cara, como não funciona? Se tu pegou funcionando. Aí ele já começa a dizer, o cara tá estragando meu ar. E o outro tá dizendo, o ar não funciona. Uhum. O ar é velho. O ar é velho. Aí fica um atrito. Tu começa a gerar no inconsciente um atrito. Então, se você não tem intermediador no meio, daqui um pouco aquela tua relação boa que você tinha com o inquilino, ela começa a se tornar um caos. E aí eu volto. Isso é financeiro que você não tem? Ou por qual outro motivo que você não tem? Sabe, eu não consigo enxergar que não vale a pena você estar com o teu imóvel com uma gestão profissional. Eu não consigo enxergar que não vale a pena, porque só tem benefício. E ainda que sobre essa questão da profissionalização, e já que nós começamos o assunto pela questão, tu tá me convencendo de eu deixar o imóvel ali. Até Certo. se estava passando na minha cabeça alugar direto, mas de que maneira você vai garantir isso dentro do Santi Aluga, tá? De que maneira tu vai me garantir que o meu aluguel vai cair lá dia 10, dia 15 ou dia 20, vocês vão estipular a data. Porque muito se fala em calção, em seguro, fiança locatícia, em fiador, né? Então assim, vamos tentar desembaraçar isso aí?
Então, coloquei meu imóvel lá. Como é que é feita essa questão dessa garantia? E vocês citaram ali o calção e hoje eu vejo que a grande maioria dos aluguéis aqui na nossa região é feito com calção, né? 2 ou 3. Qual a diferença? Muito comum. A gente, o primeiro ponto na hora de fazer a Santialuga foi entender com que garantias a gente ia trabalhar para o locador. Aí levantamos fiador, calção, etc. e tudo mais. Eu tive a experiência de trabalhar com locação já no Sul. E de lá, nós já tínhamos decidido trabalhar com garantidora ou seguro fiança locatícia. E aí eu discuti com o Ricardo, a gente avaliou prós e contras e batemos o martelo de novo. Tem que ser com uma garantidora ou seguro, porque o fiador é complexo para te conseguir acionar ele, para ele ser efetivo e funcionar bem, tem que estar dentro do imóvel, porque tem que ser um fiador que tenha um imóvel próprio. Aí dentro desse imóvel dele vai ter que ter uma verbação que ele está sendo fiador de um outro imóvel. A maior parte dos casos que trabalham com fiador não faz esse processo todo. Então, na hora de cobrar, falar sobre isso. Ele é bem moroso também. O calção entra no que o Ricardo falou. Ali cobraram 2, geralmente o padrão é 3. Mas 3 calções, ele é gasto rapidinho se o inquilino não paga. Tu vai gastar muito mais que 3 calções para conseguir tirar ele lá. A garantidora, como é que faz? O inquilino vai contratar essa empresa para ser o fiador dela. Então, ele paga esse serviço. É confortável para ele também, porque quando entra na questão de fiador, é difícil conseguir fiador hoje em dia que queira fazer todo esse processo certinho. Né? Então, é a garantidora, ele contrata essa garantidora, paga por mês, vai ser diluído mensalmente dentro do boleto dele, e caso ele venha a atrasar, a gente aciona a garantidora e ela tem um prazo e nos reembolsa. Atrasou mais uma vez, aciona de novo, tem um prazo de 3 meses. Se no 3º mês consecutivo não pagou, a garantidora também não conseguiu cobrar deles, porque daí ela assume a cobrança. Aí ela mesma vai entrar com o pedido de saída desse morador. Então, nós vamos ter um jurídico duplo. Nós temos um jurídico que nos atende diariamente para tirar dúvidas, para ir nos acompanhando. E, nesse caso de precisar tirar alguém do imóvel, nós temos mais o jurídico que já tem muita experiência, que é da própria garantidora. Resumo da história. Não vai ficar mal. Não, eu só tô entendendo. Não tem como. Você tá garantido que você vai entrar o dinheiro ali, independente de... E tu sabe que, olha só, pegando um gancho e voltando um pouquinho na nossa conversa. Um exemplo foi do um amigão meu que tava... Ele mora no prédio e colocou um apartamento para ele de fora. Ele tinha 2 apartamentos. Um ele usa para ele e outro ele usou para alugar. Aí ele botou para uma imobiliária, tá? A imobiliária fazia administração do apartamento. Aí ele chegou lá na imobiliária e disse: olha, eu queria ver por que nós não estamos recebendo, né? Ah, mas o inquilino tá ruim das pernas, nós já estamos cobrando, já entramos com ação e tudo mais. Ele falou: tá bom. Ele estava na cidade, no apartamento dele. Passou 2 dias, no 3º dia ele encontrou o inquilino dele no elevador. E ele 3 meses sem receber aluguel. E aí ele é muito queridão. Ele falou: cara, pois é, eu sei que tá numa dificuldade aí, né? Tu tem alguma ideia, alguma sugestão que a gente possa acertar esse inadimplência? Ele falou: não, eu não tô inadimplente. O cliente falou: eu não tô inadimplente. Eu pago em dia. Daí ele ficou com guarda de gol contra no elevador. E aí ele falou: então tá, peço desculpa. E ele foi na imobiliária. O que aconteceu? Aquilo que ela falou. A imobiliária estava atrapalhada, tá? A imobiliária não estava repassando. A imobiliária não estava repassando, tá? Aí eu falo o seguinte, veja só como pode. Porque o momento que eu sou proprietário e eu sei que tem uma garantidora, eu tenho um segundo cara que eu posso cobrar. Uhum. Você tá me entendendo? Olha as vantagens que você tem. Você tem uma segunda pessoa onde você pode cobrar. Por quê? Porque no contrato vai estar quem é a garantidora, tudo mais, bonitinho, especificado. Para as 2 partes, mas contrato. Então lá está que ele também tem uma segunda pessoa a cobrar. Por mais que o meu intermediador seja picareta, ele tem quem ir lá e dizer: peraí, como é que está a situação aqui? Você está me entendendo? Então veja que ele também tem algumas vantagens de, pelo menos, entender como que ele está, por que ele não está recebendo. Exato. Peraí, então se o inquilino está me pagando e está ruim na imobiliária, ele vai lá no contrato e vê como que funciona em relação à garantidora. Tu viu como tu vai cercando e vai ajudando? Eu tenho
Diga. Não, é só eu tenho uma questão que é sobre a parte de... Como é que chama quando vai conferir as coisas? Vistoria? A vistoria. Vistoria. Porque eu aluguei o apartamento agora e eu até comentei com a Rafa, né? Não foi feito... Me embretaram? Porque não foi feita a vistoria do apartamento. Aí no meu segundo dia eu já tava vendo um monte de coisa errada. Daí eu mandei pro corretor, é um corretor que tá administrando. Eu mandei foto do que tava errado pro corretor e ele... uma hora eu marco o dia aí. Beleza, só que um dos dois vai sair prejudicado. Ou o proprietário. E provavelmente vai ser o proprietário. Bem porque provável. se ele não tem Não necessariamente. vistoria... Lembra o que eu te comentei? Mesmo não tendo a vistoria, se tu não faz aquele... Não vem tu me embretar agora. Por isso que eu te disse, tira foto de tudo e manda pro corretor. Se não tem uma sinalização tua das coisas que estão erradas dentro do imóvel, agora eu não lembro se são 15 ou 30 dias, mas acho que são 15. Se você não sinaliza o que está errado, você está assumindo que está tudo certo. É um aceite que tu entrou ali, já sabia. Que o imóvel estava em dia, que estava tudo funcionando, não tinha nenhum problema. Então, na tua saída, eles vão te cobrar. A importância da vistoria é para os dois lados, não é só para o A proprietário. vistoria ela é imparcial, não tem jeito. De tanto que a opção nossa sobre vistoria, ela também é para os dois lados. O que é a nossa vistoria? Ela é uma vistoria terceirizada e é uma empresa especialista em vistorias. Então, ou seja, ela não tem nem peso para a imobiliária, nem peso para o locatário e nem peso para o proprietário. Ou desculpa, para o inquilino. Certo? Nem para o locatário, nem para o locatário. Ou você protege todo mundo. Nós vamos estar tendo então ali uma vistoria profissional de forma isenta. E não é vocês que vão De fazer. forma isenta. Não. Que não é a equipe da É uma Santi. empresa? É uma empresa terceirizada de vistoria. Então ela vai lá e ela faz um laudo do teu apartamento. Ela testa se teu ar está saindo, se está A gelando. temperatura do ar. A temperatura do ar. Ela testa todas as tomadas, se as tomadas todas estão funcionando. Ela testa se tem equipamento eletrônico, ou uma TV, ou algo do gênero, ou a geladeira. Como nossa característica dessa região é alugar muito imóvel extremamente mobiliado. Então ele vai pegar, testar item por item, vai contar quantos talheres tinha, quantos copos tinha, qual que era o modelo do copo, tudo fotografado e com relatório. Então, isso é uma segurança, é um serviço para os dois. Tu me entende? Tanto para o locatário quanto para o inquilino. Entendeu? Essa era uma dúvida minha. Então, essa questão da profissionalização, quais são as principais obrigações da imobiliária? Então, uma que eu vejo, eu acho que uma complicação, é a vistoria. Sim. Então, quando ela é feita de forma imparcial, vai ser feita por um terceiro ainda, que não vai estar puxando nem para um lado, nem para o outro, dá tranquilidade para todo mundo. Agora eu quero saber outra coisa. E aconteceu o problema, certo? Deu algum problema lá, passou 2 meses, 3 meses. A imobiliária dá algum suporte, alguma coisa? Como você mencionou ali, alguma coisa do tipo uma pane elétrica, alguma coisa assim. Existe algum tipo de suporte? Daqui a pouco a imobiliária vai ter lá um grupo de eletricistas que pode estar à disposição, ou de encanadores, serviço hidráulico. Existe isso também? Como é Existe. Alguns profissionais. O locatário sempre vai se direcionar a nós. Tá. Ele, primeiramente, no contrato, ele não vai ter acesso ao número do proprietário. Justamente para evitar dor de cabeça para o proprietário. Não há contato direto, então, Não entre há eles. contato direto. Nós intermediamos em tudo. Então, aconteceu alguma coisa, ele vai nos chamar. Aí a gente vai avaliar o que está acontecendo, se é elétrico, se de repente tem que ir lá para ver uma parede. Mas vai ser coordenado através da imobiliária, através de algum parceiro nosso, de algum fornecedor, dependendo do caso, precisa também contratar o seguro incêndio, por exemplo. Tem seguradoras que já têm alguns serviços inclusos ali, então a gente já coordena para acionar esse seguro, que daí o profissional vai lá, dá assistência, faz todo o suporte. Isso é muito bom. Eu gosto de dar exemplo, né? O negócio é dar exemplo. Exemplo do seguro. Tô lá em Barra Velha semana passada conversando com um proprietário de imobiliária, ele tem uma carteira de aproximadamente quase 280 imóveis, quase 300, tá? Aí ele falou, cara, ele que falou, ó, não abre mão da terceirizada, por um motivo. Porque eu sofri um problema no início do ano, que foi a cozinha incendiou do imóvel que estava alocado. A cozinha incendiou e aí um começou a colocar a culpa no outro. Não, porque a tua torneira elétrica era velha. E ele, não, porque não era. Tudo bem, tem o seguro que vai cobrir tudo isso. E tá tudo certo. Só que, entre a acusação de um lado e do outro, peraí, vamos pro papel. Vamos ver o que a vistoria disse sobre a tua torneira.
Isso não pega alguém que tivesse feito a vistoria sobre a torneira. Quem que às vezes faz a vistoria da torneira? Sim. Se ele não for especialista, Para olhar uma torneira. dificilmente ele vai fazer uma vistoria sobre torneira. E aí lá tinha vistoria, a torneira em perfeito estado, que um acusava que tinha fio desencapado e outro não, a torneira estava boa. Então, entre essa briga, claro que não era um acusando diretamente o outro, tinha um intermediador no meio. Mas tu veja o tamanho do atrito que você poderia causar se tivesse os dois juntos, não ia se resolver, porque bem provável que nunca eu vi alguém amador mandar fazer seguro. Eu tenho um imóvel. Não, agora você vai alocar no meu imóvel, você vai fazer um seguro. Quem que manda? Não manda. Você é dono do imóvel, o negócio é outro. Tá me entendendo? Agora sim, quando tu tem uma empresa profissional fazendo a gestão para ti, ela vai cuidar de todos os detalhes, para que você não seja prejudicado. E aí entra essa história aqui. Aí se não tivesse vistoria imparcial, ou se fosse uma vistoria feita pela imobiliária, enfim, então era uma vistoria terceirizada que tinha exatamente tudo. O estado da torneira, como que estava, como que não estava, e resumo. Até para o seguro foi mais fácil o seguro reativar e ver como é que era a real situação e já fazer o pagamento e, enfim, o proprietário está lá de novo com o bem restaurado, bonitinho, do jeito que estava e vida que segue. E sobre a interferência no valor do aluguel? Até que ponto a imobiliária lá sugere? Eu como enquanto proprietário levo o valor? Como é que é feito? Eu posso interferir nisso aí? Como é que funciona? Vamos lá. Como que funciona? Eu vou falar dos nossos números, tá? Que é o nosso protocolo. Nós temos uma taxa de administração de 10% do contrato, isso mês. Tá. Então, ou seja, o teu contrato de 3.500, ele vai cair limpo para você 3.150, porque 10% ele já fica, que é a nossa taxa de administração. E a primeira locação. O valor do primeiro mês, geral do integral, 30 dias, ele é composto na nossa taxa. Porque os primeiros 13.500, então, fica na imobiliária. Tá. E depois a gente tem aquela taxa de administração de 10%. Certo. Aí tem outras tabelas que estão sendo evoluídas agora, que vou dar exemplo, eu quero que a imobiliária, não a garantidora, não seja garantidora. A gente vai ter garantidora, mas eu quero que a imobiliária me deposite todo dia 10. Antes de ser pago o aluguel. Pode ser, mas aí a taxa de administração ela é um pouco maior. Certo? Mas essa tabela está em evolução. Quando tiver ela 100%, a gente vai... E vai sobre o valor do aluguel? A Sant ela vai fazer a avaliação do proprietário, o proprietário que vai definir, porque a gente sabe que muitos dos donos de apartamentos, eles não estão aqui, né? Sim. Então, essa noção talvez a pessoa não tenha. Geralmente com os de fora acontece isso. Não tenho noção do quanto cobrar. Mas mesmo os que vêm com algum valor, às vezes eles superfaturam um pouquinho, né? Supervalorizam o seu próprio imóvel. Então, o que acontece? O time comercial ele já está preparado. Mesmo que já tenha um valor que o proprietário quer, a gente vai fazer um estudo da região e ver se é compatível. Sempre vai ter a sinalização do time comercial quanto ao valor do aluguel, quanto ao que realmente vale, para que realmente seja alugado rápido. Não adianta daqui a pouco colocar um valor muito alto daquele imóvel, ficar 30, 60, 90 dias sem aluguel, para o proprietário é custo, né? O condomínio está rodando. Exatamente. Eu vejo muito isso acontecer e quando eu perguntei, que eu sou dessas, né? Eu faço as perguntas e eu mesmo quero responder. Quando eu perguntei para você sobre as dores dos clientes, uma dor que eu vejo muito é justamente porque hoje a gente não tem uma imobiliária em Itapema que seja realmente focada e especializada em locação. Então, o que a maioria dos corretores fazem? O meu cliente está com um apartamento para alugar. Aí eu vou lá e falo, não, deixa que eu te ajudo. Mas essa pessoa não é especializada nisso, não vai dar o suporte que deveria, mas o que eu mais vejo é isso. Às vezes, essa falta de orientação. Às vezes o apartamento fica lá, poderia ter sido alugado se fosse alinhado expectativas. Sim. Porque realmente para o proprietário é muito melhor alugar por um valor menor, mas alugar rápido, do que deixar o imóvel ali parado, condomínio, IPTU, né? E precisa realmente de um suporte comercial de pessoas que entendam. Então, que bom que vocês vão fazer a avaliação e... porque a avaliação nossa ela é perante o que o mercado nos fala, tu me entende? Porque senão é isso, o imóvel empacado na prateleira é ruim para todo mundo. Né? E se ele está empacado na nossa região mais de 30 dias, é porque é valor. Alguma coisa está aqui. Mais de 30 dias na locação anual é valor, pode ser certeza. Não tem outra métrica. Não tem. Claro, estou falando do imóvel de
de usabilidade, né? Um ticket até 3, 4, 5, 6 mil reais nessa região, ele é porque ele está acima do valor. Porque, claro, um imóvel, uma casa que agora entrou para nós, que a gente veio captar aqui na Praia Brava, de aproximadamente 20 mil reais de aluguel, também não é tão simples, tu me entende? É um público que você vai achar de forma diferenciada também. Então não é um outro giro, nicho, né? Não é um giro de 30 dias, mas ele também não pode passar a ser um prazo muito longo, porque senão também dá alguma coisa fora e bem provável que seja em relação ao preço. Né? Ricardo, tu falou em Praia Brava, então delimitação geográfica. A gente tem delimitação geográfica hoje, até a abrangência de área do Sante Aluga. Nesse momento, tá? Nesse momento, nós estamos trabalhando focados em residencial e na região de Itapema e Porto Belo. Esse é o nosso foco. Em via de regra, nós vamos olhar para fora do mercado quando for clientes nossos e pessoas próximas a nós, para que a gente possa dar esse tratamento VIP. Aí, ok, nós não vamos deixar ninguém desamparado. Perfeito. Eu tenho um pavilhão em Tijucas. Deixa eu tentar entender. Vamos lá, vamos tentar entender. Se for viável para as duas partes, tanto para nós quanto para quem quer que a gente administre, ok. Aí, óbvio, que fora do nosso escopo, ele vai ser um trabalho de exclusividade. Porque não faz sentido para nós ir lá disputar mercado onde nós não temos exclusividade. A gente está prestando um serviço além da conta, além do que o mercado está acostumado a receber, e eu tenho que disputar no tete-a-tete. Então, ou a gente já se posicionou dessa forma. Fora é exclusividade. Dentro, a gente pode trabalhar. Legal. Então, fazer um chamado aqui, né, para você que ainda não é cliente da Sante e para quem já é cliente nosso e conhece o profissionalismo de todo o time de vendas da Sante. E falar que a partir de agora nós temos também um time comercial na área de locação. E nós vamos com certeza conseguir trazer para a locação a mesma essência, os mesmos princípios e a mesma forma honesta e transparente de trabalho que você já conhece. E além desse chamado, eu vou deixar aberto então para vocês que fazem parte da locação, então, para chamar o pessoal para... Acho que a gente conseguiu dar o recado aqui, né? E trazer... Todo garinho, nós não? Eu Entendi. agora tu me convenceu. Tá Agora bom. tu me convenceu. Tá bom, então vamos botar Eu tava pensando essas meia dúzia de economizar apartamentos que você tem, vamos botar tua locação no alto. Eu tava pensando em economizar esses 10% aí e no fim do ano ter 3 mil a mais. Ou o meu 13º. Ou que nem o caso que eu citei, 18 mil a menos. Tá louco? 18 pelo menos. Ali em março já acabou o calção dele. De forma geral, fica o recado. Eu acho que tudo que nasce através de estudo e nasce para resolver uma dor, ele precisa ser avaliado. E a nossa promessa é essa. Resolver uma dor constante do mercado e nos posicionar no mercado de locação anual como profissionais. Ou seja, separar as operações venda e locação anual para que fique bem claro quem é profissional de cada lado. E aí sim, eu tenho certeza que fica muito mais fácil e o cliente vai sentir muito mais confiança entendendo o nosso modelo de operação. No resumo da ópera, seria isso. Isso aí, brigadão. Fica o convite para todo mundo que quiser conhecer nosso espaço, que quiser ter informações sem compromisso inicialmente, para entender realmente todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado, porque foi tudo planejado com muito amor e está sendo estruturado nos mínimos detalhes. Isso aí? Eu queria fazer uma pergunta. Então vamos lá. Ela sempre tem. Ela sempre... É dela. A gente já deu tchau, mas a gente vai voltar. A última palavra é dela. Não, olha só, eu quero fazer uma pergunta pro Ricardo, porque estamos estruturando a locação, Okay. mas na venda a gente trabalha com investidor, né? Seguimos trabalhando com investidores. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão do mercado de locação também, porque com mais frequência eu tenho visto investidores que estão comprando apartamento aqui para alugar. Sim. Muitos falam da locação de verão. O que tu tem visto do futuro do mercado de locação para o investidor em Itapema? Vamos lá então. Vamos falar sobre números. Eu acho que para nós responder essa questão é números, tá? Se nós temos uma cidade que cresce 3,5 a mais que o próprio estado, e nós temos o estado que mais cresce no país, tu imagina o que é a demanda da locação que nós temos anual, tá? Por que os aluguéis hoje em Itapema, eles são expressivos? Eles são expressivos por um motivo, por causa do crescimento. Porque a gente tem uma demanda muito grande perante a oferta. Até porque muitos dos proprietários querem fazer a locação de só temporada, porque também em algum momento eles querem usar o apartamento, certo?
E aí, para quem está olhando para a alocação anual, nós estamos nos preparando para receber esses tickets de apartamentos menores, que são os flats. Por que nós estamos nos preparando? Porque apenas 2 prédios de flats entregues nos últimos 5 anos. Até mais, nos últimos 10 anos. Então, veja o tamanho de mercado que a gente vai ter, porque a gente tem alguns produtos de flats lançados. Então, o pessoal já está olhando para essa alocação anual, certo? Ok. O que eu enxergo sobre o mercado? Eu enxergo que o mercado nosso, ele está caminhando para o lado da rentabilidade da alocação anual. Ele está caminhando. Principalmente pelo modelo que você está fazendo aquisição do apartamento de investimento. Ou seja, eu estou pagando 2, 3 mil reais de parcela num flat, talvez até menos em alguns casos, com uma entrada, onde eu já resolvi a entrada. Lá na frente, ele vai se equivaler, tanto o valor de parcela quanto o valor de locação. Então, daqui um pouco, quem está olhando para esse mercado e apostando, eu tenho plena ciência que ele vai ficar vitorioso lá no final. Porque em algum momento, o inquilino vai estar pagando a conta para ele, tá? E tá tudo bem. E tem outro detalhe. Aí quando nós vamos para financeiro, vamos pensar agora no cálculo financeiro. Se eu tenho, porque a gente tem que ser realista, eu tenho um imóvel aonde eu desembolsei 500 mil reais e eu recebi as chaves. Tá? Ok. Eu desembolsei 500 mil reais e recebi as chaves. Esses meus 500 mil reais que eu desembolsei, bem provável que o imóvel que você desembolsou, ele vai estar na média, o teu valor de contrato seria 650 mil. Para tu desembolsar 500 chaves dentro de uma operação saudável. Talvez exista uma outra possibilidade que tu compre um pouquinho melhor, pague só até 60% e tá aí, mas vamos usar esse exemplo meu aqui, tá? 500 mil. O teu imóvel, ele vai estar valendo muito mais que isso. Mas qual que é o cálculo que a gente tem que apresentar para ele para ter uma rentabilidade boa? Esse teu valor aplicado no CDI, quanto seria? Nos últimos 3, 4 anos. Teria uma média de 680 mil. 680 mil. Esse imóvel de 500 você vai alocar por 3,5 a 4 mil reais, tá? Fechou. Ele já passou uma expectativa da média de locação anual de qualquer cidade. Porque a média de locação anual de uma cidade tradicional, ela é 3 a 4% quando é muito bom. Nós já estamos falando de 0,6 a 0,7%. 0,3 a 0,4 é a média nacional. Sim. E já estamos falando de 0,6 a 0,7% na nossa média. Ou seja, se eu usar a ideia inicial, aonde ainda você tem um inquilino pagando o resto da locação, checkmate, né? Não vai ter nenhum cálculo financeiro Sim. que vai conseguir fazer com que você renda isso. Ficou claro ou eu dei muita volta? Não, ficou claro. Ele vai ter um crescimento de patrimônio extremamente expressivo e ainda vai ter uma rentabilidade... Ou seja, se eu tenho possibilidade de assumir 15 mil de parcela a mês hoje, o que eu faria? Eu diluiria isso no máximo em flats. Até ele fazer virar a volta, tu me entende? Não precisa ser no único empreendimento, mas você mapeia alguns investimentos para você estar com ele diversificado e vai em cima dessa ideia. Foca nisso, dá teu gás até a entrega do empreendimento e depois você começa a colher os frutos. Porque a tendência na nossa região é que isso aconteça. É tendência, né? Tendência que isso aconteça. Perfeito. Sim. Agora podemos encerrar, pessoal. Eu já tenho um corte para mandar para os meus clientes investidores. Fica o convite, então, para que você nos siga no @podcast Terceira Porta. Também nós temos nosso canal no YouTube. Quantos mil seguidores estão lá? Tem uns 18, cara. 18 mil seguidores? Então, Fica o convite, manda esse conteúdo porque ele é bacana, você vai ter ele à disposição na íntegra e durante a semana a gente vai disponibilizando os cortes com as principais falas que você acompanhou aqui. E qualquer dúvida com respeito à alocação e também outros assuntos que diz respeito ao mercado imobiliário, procure a gente na Sante, tá? Procure individualmente cada um, você segue alguém aqui dessa mesa aqui, ou então segue a Sante, segue o podcast Terceira Porta, que você vai continuar sempre bem informado. Diga lá. Você nem falou do nosso ambiente novo, rapaz. Né? Bom, nós estamos estreando hoje em Casa Nova. Nosso motivo do nosso sumiço foi por isso. Exato. Então, assim, nós estamos sendo muito bem recebidos aqui no coração de Balneário Camboriú e pretendemos fazer dessa nossa nova casa. Amém. E esse é o nosso episódio de abertura aqui, pós-férias da Morgana. Meu Deus, minhas férias terminaram há tanto tempo, já tô pensando nas próximas e tu ainda tá falando. Tu falou da Casa do Marisco? Casa do Marisco, ela nos fomenta com a melhor alimentação ali da ilhota, né? Pratos, frutos do mar, peixes, carnes, assados, frango. Então, se você não tem
ainda uma escolha para o final de semana, para o teu almoço, a Casa do Marisco. Tu pode chegar ali e falar com o Jackson, toda a equipe da Casa do Marisco, você vai ter uma vista simplesmente maravilhosa. O restaurante fica lá no alto da pedra, você consegue ter uma visão muito bonita de toda a enseada ali no bairro da Ilhota, no início da meia praia. Fica ali então o nosso convite. Com certeza é a vista mais linda da Ilhota. É a nossa preferência, a nossa escolhida. Né? Maravilha. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Tá. Vamos com tudo e que Deus continue abençoando esse projeto de vocês. Amém. Amém. Obrigado, Rafa. Obrigado, Moura. Obrigada.